do Senhor. E o capítulo 2 de Efésios, que foi exatamente lido na íntegra até o verso número 10, porque o 10 apresenta o oposto, não o oposto da graça, mas o resultado da graça. Porque disse, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você vai ver esse tom em vários lugares dentro da carta aos Efésios, referindo-se a algo que aconteceu no passado. Pastor Arno Frois fez uma pergunta, foi Norbert Lied. Quem foi que existiu primeiro? Israel ou a igreja? Então ele é um expert na área, e ele quis fazer essa pegadinha, né? E logicamente todos nós pensamos que é Israel primeiro, depois a igreja. Mas ele mostrou que não é bem assim. Realmente, a Bíblia diz que Deus tinha o seu plano quanto à igreja quando? Antes da fundação do mundo. Então foi antes de Israel, antes da fundação do mundo. Claro que na concretização só se deu depois. E aqui Deus preparou algumas coisas de antemão para acontecer. Mas o capítulo número 2, ele é especial, pois lembra os dois lados da nossa vida anterior, da vida presente, na realidade os três lados, e da vida futura. No verso número 1, ele vos deu vida, é a declaração. Ele vos deu vida, deu. A pergunta, você já tem vida eterna? Ele já deu. Ele já deu. Se você não tem, tem um problema. Qual o problema? Não recebeu o que Deus deu. Só isso. Mas tem jeito. Receba. Receba. Amém? Ele vos deu vida, e a situação, estando vós mortos, um morto ressuscitou, um morto conquistou a vida, recebeu vida, não conquistou, recebeu vida. E a morte era nos vossos delitos e pecados. O pecado tem como resultado a morte. O salário do pecado é a morte. E nós estávamos assim, mortos. Mortos. Você já viu alguém que passou na beira da morte e sobreviveu? Essa pessoa tem alguma coisa especial sobre ela. A irmã Catarina trabalha no hospital e ela já teve de ouvir sobre várias situações, alguém que esteve na beira da morte e recuperou milagrosamente. Essa pessoa demonstra gratidão por sua vida constantemente. E aqui é tempo para a gente lembrar, você estava morto e Deus lhe deu vida. Não é motivo para o crente agradecer e submeter a Ele, se quebrantar a Ele e reconhecer que é Ele que é o Senhor da vida e que nós agora dependemos dEle e nos reunimos para servi-lo como fruto da sua dignidade. Nós éramos mortos em nossos delitos
e pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nós não só estávamos mortos, mas era um morto que andava. Esse morto andava. Aí a carreira era grande que encontrasse com ele, né? Porque disse, andastes nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos vivos para o mal, para o pecado, para as coisas meramente da terra. E disse não só nós, mas aqui também disse, verso 3, Paulo, ele se inclui. Olha o que ele disse, entre os quais também todos nós andamos outrora. Lembre, outrora, não é para andar agora, outrora andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a pessoa tem a atitude do seu pai, dos seus pais. Você conhece um filho e sabe, esse é o seu pai, já sem ter nenhuma informação, mas deduz logo, porque se parece. Quem não dirá que essa criança tem como avô, irmão Gerson, irmão Dalissa, né? Tem todas as características. E olhando para o pai, aí é que é a cara de um e a cara do outro, né? Então, mas Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Amém? Nós não fomos ressuscitados por Ele espiritualmente, ressuscitados espiritualmente por Ele. Nós recebemos vida dEle e por isso devemos parecer. Por isso, em Efésios 5, disse, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se é filho de Deus, imitar a Ele. Pois bem, mas aqui tem a reviravolta. Paulo mostrou que vós e nós todos, mas agora ele disse, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Deus é rico em todos os sentidos, mas aqui focaliza sobretudo a misericórdia. E como vimos domingo, na leitura daquele poema, a misericórdia de Deus sustém o julgamento, sustém a punição merecida por nós. E passa agora a agir pela graça. A graça dá o que nós não merecemos. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olhando, eu li o livro de Efésios para frente todo, e lá na frente fala sobre a extensão, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então, alguém está querendo cochilar? O amor de Deus é alto, alto, alto. O amor de Deus é largo, largo. O amor de Deus é extenso, é comprido. O amor de Deus é profundo, profundo. Acordou? Tá bom. Ok. E aqui diz, por causa do seu grande amor, por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus é maravilhoso. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A declaração agora, a frase lá que segue, qual é? Pela graça sois salvos. Pela graça, disse em outra passagem, se é pela graça,
já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, pela graça sois salvos. Será que tem alguém que nos escuta agora que não é salvo ainda? E até questiona os crentes, diz que são salvos. Comedores de feijão com farinha, comem batata e diz que são salvos. Mas sabe o que? Aqui diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos. E sois é presente, já é agora. Jesus disse na casa de Zaqueu uma palavra interessante. Qual foi a palavra que ele disse na casa de Zaqueu de noite? Hoje houve salvação nesta casa. 2 Coríntios 6:2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, não recebemos vida, que estávamos mortos, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui a posição do crente. A posição do crente. A mais elevada é essa. Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É diferente do evangelho da prosperidade, que propõe ao pecador, venha para a nossa igreja, seja um crente da nossa igreja. Você não vai ser mais cauda, vai ser cabeça. Você não vai ser um empregado, vai ser um empregador. Não é para ter empregado não, só para ter empregador, certo é, né? E você vai então ser alguém que manda em vez de ser mandado, esse negócio de ser mandado. Então, é diferente aqui, a posição do crente é porque Deus nos assentou já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é garantia. E o crente, esse mesmo livro mostra que a pessoa está selada para chegar lá, como uma carta que foi endereçada e selada, vai chegar no seu destino. Os reis colocavam o seu anel, o seu selo, para ser aquilo irrevogável. E Deus colocou o selo do Espírito Santo no crente, que é Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Então, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Note que aqui, nesse verso, não está dizendo Jesus Cristo, mas Cristo Jesus focaliza a sua divindade e depois a sua humanidade. Para mostrar, apontando para o futuro, a posição presente já do crente, contudo não concretizada, mas futuro. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, isso não é para todo mundo não. Pode ser, mas se é para quem entendeu o evangelho e encaixou nessa realidade, vai estar submisso, dobrado a Jesus como servo dele, sabendo a nossa posição nele agora para o glorificar. Aí disse, para que não haja glória humana, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O meio é a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus.
não de obras para que ninguém se glorie. Deus não deixará sua glória ser roubada. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Longe de nós, é o teu nome que dá glória, não a nós. Não de obras para que ninguém se glorie. Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens. Bem, mas aquela família americana, não é? O menino, filho do pastor, ficava no culto e observando o vô. Aí o pai disse, ei, teu vô está dormindo todo o culto. Você prestou atenção? Sim, pai. Ele toma, fica ronca. Tem alguém roncando aí? Então, ele disse, ei, vou fazer uma coisa com você. Todo culto você vai cutucar teu avô, fazer alguma coisa para ele acordar. Eu vou dar $1 todo domingo para você. Tá certo, pai, tá certo, deixa comigo. Deixa comigo. Mas prossiga. Não de obras para que ninguém se glorie. Não há glória, não há vantagem humana na salvação. Ninguém vai chegar no céu balançando o colarinho da camisa. Como é isso mesmo? Alguns não sabem o que é isso, né? Mas é. Isso é diabólico, gente. Não vai ter isso no céu, não. Vai ter isso no céu, não. Não foi você, não. Foi Jesus. Foi Jesus lá na cruz. Hoje pela manhã apresentamos a mensagem: Deus meu, por que me desamparaste? No rádio. Deus meu, por que me desamparaste? Gente, é sério, o pecado é sério. Matou Jesus, o pai teve que aceitar e virar o rosto, deixar ele morrer lá na cruz, em densa escuridão, de meio-dia às 3 da tarde. Antes o movimento era outro, era crítica, era zombaria, era não salva os outros, salva a ti mesmo. E agora está densas trevas, silêncio, calados. Aí Jesus entrega o Espírito. Deus nunca vai esquecer do que o seu filho sofreu, para dar uma chance a você, para ir para o céu sem passar por ele. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É pela graça, não é pelas obras. Quem vai buscar água leva a lata vazia. Quem vai buscar água com a lata cheia está com um problema na cabeça. A lata tem que ir vazia. Quem vem buscar salvação, traga a lata vazia. Esvazie a vida, esvazie alma, coração. Deixe lugar para Jesus, deixe ele preencher completamente. Receba Jesus Cristo. Não tem vida, então receba. Receba. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, o que o propósito da vida do crente. Criados em Cristo Jesus para fazer o bem. E Deus preparou isso de antemão para que andássemos nessas boas obras. É a vida do crente, o crente que não tem uma vida que procura glorificar a Deus e relacionar-se com o próximo da maneira digna de Deus, é porque está deixando uma grande dúvida se ele realmente conheceu a Jesus, a graça de Deus, se ele nasceu de novo, se ele ressuscitou com Cristo mesmo, ou se ainda está morto, no lugar errado, morto. Jesus disse para Lázaro o quê? Quando estava 4 dias lá, vem para fora. Mas chamou o nome, Lázaro. Senão vinha todo mundo, né? É só Lázaro. É Lázaro. Já pensou o movimento no cemitério, né? Se ele não dissesse. Mas aí, Lázaro saiu e foi restituído à sua família. Claro, depois ele morreu. Que ele ressuscitou para essa vida, não foi a ressurreição
final não, foi para essa vida. E depois ele morreu, sim. Para você ter uma ideia, de poucos dias estavam querendo matar ele, ele rapou fora, eu vou dessa nada, rapou fora. Foi. Mas Lázaro, sua ressurreição foi uma figura. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, mas o menino, será que acordou o avô? Aí o avô, algumas semanas deu certo. Aí o avô estava... Amém. Vamos estar orando, né? Diz até um amém, né? Mas foi... Chegou em casa, o pai disse, ei, tem um problema aí para a gente resolver. O que é, pai? Teu avô está dormindo, dormiu o culto todo. Você não fez nada. Porque o menino ficava assim. Quando o pastor estava pregando, irmãos, Jesus morreu em substituição dos nossos pecados. Para pagar por nossa redenção. Aí, vô, o que é redenção? Para poder manter o vô acordado, né? Aí, vamos concluir mostrando o que Jesus fez. Ele disse, vô, o que é concluir? Ele falou, nada. Ele disse, vai, mas não conclui não. Não significa nada não. Mas aí, nesse dia ele não perguntou e o vô dormiu. Aí disse, mas aí, você deixou seu avô dormir o culto todo. Eu estou dando $1 a você todo domingo. Ele disse, pai, ele está me dando 5. Espero que ninguém esteja dando alguma coisa a você para deixar você em paz, né? Mas vamos já terminar. Lembra que o Senhor Jesus se entregou, deu a própria vida para que tivéssemos vida. Nasceu para que nós renasçamos. Ele morreu para que não experimentemos a morte eterna. E ele aqui agora oferece de graça. Graça é sem pagamento. Eu quero terminar mesmo. Em Romanos 4, aqui, ó. Muita gente não entende isso, tem muito crente no mundo que não entende isso. É bem-aventurado quem entende. Aqui eu queria que você lesse também, Romanos 4. Verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o que entende isso. Olha, eu vou voltar para você saber o que é que estava falando. Verso número 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Olha aí o que é. Aí você pergunta a alguém, você tem certeza que você é salvo mesmo? Não é possível que eu faço? Pobre, não está entendendo nada. Tem que olhar para o Evangelho, para a graça de Deus. E você está confiando em quê? Na graça do Senhor ou em alguma coisa aparentemente que você pensa que tem de boa? Hoje desista de qualquer coisa e olha para a cruz de Cristo, para a obra do Calvário e o receba. Ele venceu a morte, ele está vivo e ele diz, eu dou-lhes a vida eterna. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos porque a tua graça nos alcançou e o Senhor quer que outros conheçam essa realidade. E estamos aqui hoje propagando a tua palavra para mostrar quem é Jesus, o que ele fez e quem é o pecador, o que ele precisa. Se tem alguém que não é salvo ainda, possa apelar, clamar por Jesus. E todo aquele que clamar por ele será atendido. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se tem alguém hoje que nos escuta, que não fez a decisão para Cristo ainda,
Receba Ele como teu Salvador. Abre espaço na vida. Diga: Senhor Jesus, meu coração está vazio. Eu quero o Senhor preenchendo a minha vida. Eu quero ser salvo, eu quero perdão, eu quero vida eterna. Alguém quer fazer essa oração? Está fazendo? Dá um sinal que você está hoje decidindo para o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Fale conosco posteriormente, que a gente sabe. Sem falar, a gente não adivinha não. Ok? Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquemos em pé para encerrar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus encontrar. Vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Obrigado pela tonalidade do ouvido aí pegando. Vamos orar encerrando nossa programação. Um aviso especial, mais um hoje, é que terça-feira não é aqui. Vou botar uma plaquinha ali, porque chega gente ainda procurando, depois de 7h30 procurando. Botar Paraíso hoje, Paraíso hoje. Botar no portão ali uma plaquinha. Paraíso hoje. Então, vai ser lá a